bastante importante e pleiteando aí pelos seus direitos. Saulo Basso dos Santos, obrigado por ter nos atendido aqui no Vale do Taquari, aqui em Lajeado. Afinal de contas, também temos diversos presídios profissionais penitenciários aqui na nossa região. Boa noite. Boa noite, saudar a ti e as pessoas que nos acompanham neste momento ou no momento futuro, né? Visto que hoje a tecnologia propicia isso. Eu ia te corrigir, mas tu mesmo corrigiste a tua fala inicial. Nós somos um sindicato, tá? O Sindicato dos Servidores da SUSEP. Desde 2005, isso? Desde o 2002, tá? 2002, perfeito. Somos um sindicato que representa todos os servidores da SUSEP e agora a Polícia Penal, tá? Essa nomenclatura antiga, ela existe ainda, né? Está em fase de transição a nossa modificação estatutária, porque antigamente outras funções, né, faziam parte da estrutura da nossa instituição e hoje essas funções entraram em extinção e outras tantas foram trazidas, né, para suplantar, enfim, uma demanda que existe de outros serviços, tá bom? Perfeito. Seu Saulo, então há uma movimentação, a gente sabe que a sua agenda também está bastante apertada em função disto. Qual é, então, a principal reivindicação, esta movimentação aí do sindicato diante os direitos dos senhores? Perfeito. Bom, quero só rapidamente consignar duas coisas que eu acho bem importantes, né? Claro. Primeiro é que nós temos 153 casas prisionais. As pessoas às vezes não têm noção do tamanho da capilaridade da nossa instituição. E Tá? quantos servidores? Servidores, nós somos em torno de 7.200, 7.300 no total. Tá? Então, temos uma estrutura e um quantitativo de pessoas bastante considerável. Aí na região, nós temos casas prisionais, as principais, né? Em Lajeado, em Santa Cruz e vários outros locais também, mas vou dar destaque para essas duas, tá? Bom, final do ano passado, na verdade, há poucos dias atrás, a gente fala ano passado, né? Mas estamos falando da semana passada também. Saíram as promoções da Polícia Civil, da Brigada Militar, dos Bombeiros e dos colegas do IGP. Todos os colegas da área da segurança pública receberam as suas promoções e, para nossa perplexidade, né, nós, servidores da SUSEP, que nesses quase 2 anos de pandemia, né, assim como os demais colegas da segurança, fizemos um movimento inverso a grande parte da população, fazendo um recorte, grande parte da população, né, priorizou, por óbvio, o isolamento social, deu um passo atrás, e nós, juntamente com esses demais agentes públicos da área da segurança, demos um passo à frente. Inclusive, nos obrigamos, em função das circunstâncias, de assumirmos outras atribuições para as quais nem temos treinamento, nem temos qualificação, né? Como diz como diziam naquele quadro do Domingão do Faustão, te vira nos 30, né? Então, a gente teve que, em vários momentos, por exemplo, medir a temperatura, medir a saturação, né, de colegas e de presos, enfim, coisas que podem parecer simples, mas que, na prática, para quem não tem essa aptidão, né, esse treinamento não é tão simples. Entre outras tantas, né? Estou aqui só pensando 2 ou 3. Então, nesse momento de pandemia, né, a gente se sacrificando, colocando em risco os nossos entes queridos. Chegaram a perder algum servidor ou não? Para a Perdemos, pandemia? perdemos alguns servidores, infelizmente, né? E o pior de tudo isso foram, ou não digo pior, né, mas em termos de quantitativo, foram as centenas de colegas que se contaminaram, né? Alguns com desdobramentos até hoje, afastados até hoje, problemas físicos, né, e problemas até psíquicos, né? Colegas, alguns morreram e outros não morreram, mas estiveram assim muito enfermos, né, em momentos delicados, acompanhando, inclusive, alguns relatos que eu recebi de colegas, inclusive um colega que é diretor do sindicato, que em diversas oportunidades ele estava entubado, ele estava, enfim, na UTI, né, de um hospital, e achavam que ele estava medicado, que ele não estava acompanhando algumas situações muito tristes, né, e ele não, ele estava consciente. Então, ouviu várias vezes o pessoal dentro do hospital, né, médicos e enfermeiros, tecendo comentários em relação ao quadro clínico de outras tantas pessoas que
acabaram morrendo ao lado dele, né? Então, isso é algo muito traumatizante, enfim, tu ver uma pessoa que está do teu lado, num leito, né, do teu lado, poucas horas depois ser retirado dali já sem vida, enfim, coisas muito traumatizantes. Tem colegas que estiveram doentes, né? Alguns que ainda têm que resolver, tentar equacionar, né? Tanto estes desdobramentos físicos como também psíquicos, né? Então nós estivemos sempre, estamos ainda sempre, né? Cumprindo a nossa atribuição, as nossas atribuições precípuas, né? E não é justo que os outros colegas da área da segurança, nessa pauta específica, né, das promoções, recebam esse direito e esse direito não seja estendido para nós. Ficamos, inclusive, pasmos, porque existia um compromisso do governo estadual, né, do gabinete do governador, da Casa Civil, de que sempre que tivesse algum tipo de benefício concedido para os demais servidores, nós também da SUSEP, por óbvio, né, e por um princípio de equidade, nós também seríamos contemplados. Presidente, aqui é Cícero Copelo. O senhor ontem teve o governador exercício, na verdade, recebeu os senhores lá, né, cobrando essa urgência na publicação das promoções dos servidores penitenciários. Como é que foi essa reunião? O que ficou tratado? Teve alguma evolução? Perfeito. Bom, o deputado Gabriel Souza foi muito atencioso, né? Foi muito receptivo. A gente não pode ter pretensão de achar que em 3 ou 4 dias ele vai resolver, mas nós fizemos um movimento na frente do Palácio, mesmo com chuva, juntamos alguns colegas lá, né? Para demarcar para o deputado que estava assumindo, inclusive, tinha assumido há poucas horas, né? O comando do Executivo Estadual. Nós fomos demarcar a posição, ele nos recebeu, né? E ele se colocou solidário à nossa causa. Acha que é injusto, que é, enfim, inaceitável, né? Que este critério de equidade não seja implementado a todos, né? Ou a todos ou a nenhum, inclusive. Bom, aguardamos, né, que algum tipo de conversa dele com o governador Eduardo Leite no seu retorno possa lograr êxito, possa ter, digamos assim, uma efetividade real, né? Nós esperamos ainda, almejamos ainda que o governo, nos próximos dias, nos entregue, né, um documento, enfim, construa uma saída, uma ponte para nos aprazar quando vão sair as nossas promoções. Não dá para ser dito, como tem sido replicado pelo superintendente e pelo secretário Mauro, de que estão correndo, de que estão tentando. Nós precisamos de uma data, de um prazo, né? Até para acalmarmos os colegas servidores. Neste momento estão todos os colegas, ou grande parte dos colegas, para não ter pretensão de dizer que a gente fala com todos, grande parte dos colegas estão extremamente tristes, né? Chocados, muitos com raiva, e em função disso nós estamos convocando uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 11, a próxima terça-feira, onde vamos lotar, né, o plenário principal, Otávio Rocha, da Câmara Municipal de Porto Alegre, né, e vamos deliberar, né, com certeza, de uma maneira muito incisiva, muito forte, nos próximos capítulos, nos próximos encaminhamentos que vamos implementar. E há uma explicação prévia, já preliminar, por parte do governo de por que só os senhores ficaram fora? De parte do comando da SUSEP e da Secretaria, a justificativa é que eles estavam fazendo ajustes num decreto que já existe, que achavam que tinha algumas falhas neste decreto. Em função desses ajustes, não deu para fechar a data, enfim, o prazo, né? Bom, nós somos contrários a vários desses ajustes, inclusive, porque os ajustes, em geral, estão priorizando, né, privilegiando algumas pessoas, inclusive de uma maneira imoral, porque algumas dessas pessoas que, na nossa leitura, vão ser beneficiadas estão ajudando a escrever, né, essas alterações do decreto. Tem um grupo de trabalho que, pela primeira vez nos últimos anos, o sindicato não tem sequer uma cadeira, não tem representação, né? Então, isso já é algo muito ruim. E algumas dessas pessoas que estão ajudando a escrever este decreto, na nossa humilde avaliação, avaliação preliminar, inclusive são alguns dos colegas que vão ser atingidos, beneficiados com esse texto novo. Então, é inaceitável este quadro, né? É inaceitável, e queremos, então, providências imediatas e que se cumpra, então, o decreto que está vigente. Existe um decreto vigente, se promova dentro desta regra que ainda está valendo, e para as próximas promoções, então, que se possa melhorar o que for necessário.
com a participação da nossa entidade, que, volto a repetir, representa mais de 7 mil colegas servidores penitenciários. O senhor falou em um prazo, né? Aguardo um prazo quanto antes, né? Uma definição. Mas vocês chegaram a estipular um prazo com o governador em exercício ou estima algum prazo, por exemplo, 1 semana, 2 semanas, para se ter uma resposta sobre isso? E o que acontece a partir disso? Nós estamos falando com o secretário, conversamos ontem com o governador em exercício também. A nossa ideia é que o governo nos apresente alguma coisa até o dia 11, até a próxima terça-feira, né? Então, estamos falando de 5 dias, que é o prazo limite da nossa Assembleia. Bom, depois, na Assembleia, é possível que ainda a gente conceda algum prazo, de alguns dias, enfim, né? Para apresentar as nossas demandas de maneira oficial, né? Mais uma vez, e deliberada, né? Decidida em Assembleia, e que o governo, enfim, em alguns dias possa avançar nas respostas. Então, de hoje até a Assembleia nós temos 5 dias, né? E quem sabe mais alguns dias depois da Assembleia. Mas aí quem vai decidir não é o presidente da entidade, né? Quem vai decidir não é a direção da nossa AMAPERS, o nosso sindicato. Quem vai decidir daí, né, é um colegiado de centenas de colegas que vão estar presentes na Assembleia, e colegas de todas as regiões do Estado, né? Vem colegas das missões, vem colegas de toda a fronteira oeste, né? Lajeado e Santa Cruz até são locais próximos, perto de outras realidades. Vão ter colegas que vão estar viajando 7, 8, 9 horas, né, para chegarem na Assembleia e, por óbvio, vão querer se manifestar, vão querer poder votar, deliberar, né, conforme as suas concepções. A gente não tem controle sobre isso. Até o dia 11 a gente pode apresentar, né, no início da Assembleia, se tivermos algum avanço, e depois da Assembleia, quem sabe ter algum prazo, mas aí dependendo da deliberação do coletivo, como eu já mencionei, como eu já verbalizei. Bom, e as informações que a gente tem, presidente da AMAPERGS, Saulo Basso dos Santos, que se isso não for alinhavado, se não chegarem a um acordo, não se descarta aí uma possibilidade de paralisação. Com certeza, provavelmente será aprovado algum tipo de paralisação. Eu não quero usar nome, né? Greve, operação padrão, operação legalidade. A gente não quer, neste momento, falar em nomes, né? Para não designar e até para não adiantar algo que precisa ser pormenorizado, decidido com muita cautela, né? Mas, com certeza, alguma decisão nesse sentido, né? Deve ser votada e aprovada, porque os colegas estão realmente bastante revoltados com essa situação. Uma coisa seria não ter tido as promoções, tá? Mas quando acontecem as promoções para colegas que trabalham em atividades muito próximas da gente, né? Com salários muito similares também, o pessoal sente e sentiu muito, tá? Bom, e claro que isso sempre assusta, como o senhor disse, é interessante isto ficar pormenorizado. Mas, claro que a gente precisa perguntar, caso ocorra uma espécie de paralisação, qual pode ser o reflexo disto? Bom, o reflexo vai ser a diminuição considerável do serviço dos colegas servidores penitenciários dentro das cadeias, né? Nós não podemos ser de maneira alguma irresponsáveis, mas muitos dos serviços vão ter paralisação, vão ter diminuição, né? E aí isso vai ser decidido também na Assembleia. Mas vou te dar um exemplo, tá? Para não ficar só conjecturando. Bom, existem atendimentos médicos ordinários, né? O preso, o apenado tem uma consulta com um ortopedista, com um oculista, enfim, com um dermatologista, né? E que para ele é importante, a gente respeita isso, porque é um preso, é um apenado, mas é uma pessoa. Então, e o Estado, inclusive, tem a responsabilidade, né, de cuidar dessa pessoa. Então, esse tipo de consulta ordinária, que mesmo que tenha demorado meses para ser marcada, né, provavelmente a orientação vai ser de que os colegas, né, não façam essas escoltas hospitalares. Mas se tiver um preso, tá, que esteja com um problema muito mais sério, né, um AVC, uma parada cardíaca, enfim, é óbvio, né, que a gente tem que fazer um atendimento de urgência. Então, a lógica é mais ou menos essa que eu te pensei, te desenhei de uma maneira muito simplificada. Perfeito. E o fato é que o servidor acaba trabalhando no limite, como o senhor estava explicando, né? Exercendo outras funções que, na verdade, não seriam dele, como o senhor falou ali, né? Medir temperatura, essas coisas. E o servidor acaba trabalhando no limite, né? Acaba saindo até, inclusive, da sua própria função e exercendo outras. Perfeito.
Você deve ter acompanhado há uns meses atrás que morreu um colega numa escolta em Caxias do Sul, né? Sim. Porque a escolta estava fragilizada porque foi num número muito aquém do necessário, tá? Nós temos também regramentos, né? Temos normativas para que vocês percebam, né? O déficit funcional que nós temos, agora um pouco melhorado em função desses últimos chamamentos, mas nós temos, trabalhando no sistema prisional hoje, cerca de 50% do efetivo necessário para tocar as casas prisionais. Existe uma normativa do Conselho Nacional de Políticas Prisionais, né, que é vinculada ao Ministério da Justiça. Então, um conselho que não tem nenhum tipo, um conselho no qual, para ficar claro, que o sindicato, que a federação, né, que as entidades representativas dos servidores penitenciários do Brasil, não tem nenhum tipo de ingerência, tá? Quem nomeia essas pessoas, em geral, pessoas muito conceituadas e qualificadas, é o Ministério da Justiça. Bom, este conselho apregou a seguinte proporção: para cada grupo de 5 presos, teríamos que ter um agente penitenciário. Neste momento, estou falando só de agente penitenciário. Não estou citando nem os técnicos superiores penitenciários, nem os agentes penitenciários administrativos, tá? E nem os monitores penitenciários, que hoje é um cargo em extinção. Bom, então este conselho vinculado ao Ministério da Justiça dá essa proporção de a cada 5, 1, para ficar claro, né? Nós temos hoje quase 44 mil presos no Rio Grande do Sul. Então, nós teríamos que ter 8.200 agentes penitenciários, né? Uma matemática bem simples. Nós devemos ter hoje alguma coisa em torno de 4.500 agentes, tá? Até há 60, 90 dias atrás, nós tínhamos algo em torno de 4.000 agentes. Nós tínhamos um pouquinho menos da metade do efetivo necessário. Agora nós temos um pouquinho mais da metade, porque foram nomeados novos colegas por muita pressão, inclusive, da nossa entidade, do sindicato. Mas mesmo assim, nós estamos numa situação de precariedade total, tá? Então, em função disso, né, e do afastamento de colegas que se contaminaram em função do Covid, né, então tu imagina de que modo nós trabalhamos. Quem conhece uma cadeia, né, com um pouco mais de experiência, quem já fez algumas visitas, né, ou faz visitas periódicas, sabe bem o que eu estou te falando. Nós estamos trabalhando realmente no limite. Às vezes nós nem gostamos de divulgar isso, porque pode ser, inclusive, uma informação ruim, né? Visto que a criminalidade cada vez se organiza de uma maneira mais orgânica, né? Então a gente não gosta de entrar nesses pormenores, mas nós trabalhamos hoje sim no limite do número de servidores. Volto a dizer, uma questão de justiça que nos últimos meses melhorou um pouquinho por causa desse chamamento, mas que logo ali na frente, daqui a 6 meses, 1 ano também, volta para a mesma realidade, porque tem colegas que semanalmente, que mensalmente, por óbvio, quando atinge seu tempo, né, na instituição, encaminham as suas aposentadorias. E também tem colegas que morrem, mesmo trabalhando, mesmo em trabalho, né? Seguidamente a gente tem situação de colegas que morrem, até dentro das casas prisionais, né? Em trabalho, enfim, ou em casa, em deslocamento qualquer, né? Mas que estão na ativa. Então, de tempo em tempo, nós estamos perdendo colegas, né? Por motivos diversos. Então, logo ali na frente, a proporção, a matemática vai ser a mesma, né? Nós estamos muito aquém do efetivo necessário. Também há uma discussão, seu Saulo, a respeito da carga horária, é isto? Perfeito. Hoje nós temos uma carga horária de 160 horas mensais, que é referência para todo o Brasil, tá? Vários estados já regulamentaram a Polícia Penal, né? Polícia Penal que foi aprovada por uma emenda constitucional no final de 2019, através da emenda constitucional número 104. Então, vários estados do Brasil já regulamentaram, isso é uma necessidade, né? Por simetria, nós precisamos fazer essas adequações. Quero gizar aqui que o Rio Grande do Sul é um dos únicos 4 ou 5 estados que ainda não regulamentou, né? Fazendo essas adequações à legislação federal. Dos 4 ou 5 que ainda não regulamentou, é o estado mais atrasado. É triste de dizer, mas é verdade. É o estado mais atrasado do Brasil. Inclusive, só protocolaram a PEC no dia que morreu o colega esse, em Caxias, que eu mencionei antes, lá na casa prisional do Apanhador. Eles falta no atendimento médico, né? Numa UPA da cidade. O senhor falou... Bem. Sim. Oi. O senhor falou na situação... O estado mais atrasado, não, só para te dizer, o estado mais atrasado,
E todos os outros estados que estavam assim, que tinham situações funcionais, né, bastante difíceis, né, comparando com a nossa realidade, vários desses estados, inclusive nas suas regulamentações, agora copiaram e colaram o nosso modelo das 160 horas, que tem uma lógica do porquê disso, né, dos nossos plantões. E agora o governo pauta novamente essa discussão, né, e quero novamente também repetitivo, né, a expressão, mas enfim, preciso também registrar, consignar que neste outro grupo de trabalho que está discutindo a nossa carga horária, né, para nossa perplexidade, estamos realmente pasmos. Mais uma vez, o sindicato não é convidado a participar dessas discussões, né? É óbvio que uma cadeira não resolve nada, né? Nunca resolveu, pela questão matemática, porque eles, em geral, nomeiam 8, 10, 12 colegas que são alinhados, né? Que têm cargos de comando, de direção, ou na SUSEP ou na secretaria, mas pelo menos tendo a tempo, a gente consegue, por dentro, né, das discussões, termos mais detalhes, e a gente consegue denunciar para os demais colegas o que está sendo construído. Nessas últimas duas discussões da carga horária, né, e também dessa questão antes mencionada, nós infelizmente não temos assento. O senhor comentou antes, né, do estado, seria o estado mais atrasado, o Rio Grande do Sul, o estado mais atrasado do Brasil com relação a isso. Com relação, isso envolve também o dia a dia, né, do profissional, do servidor que está trabalhando. Como é que é o dia a dia? Falta muita coisa? Falta instrumento? Falta material para trabalhar? Só para ficar claro, tá, os dois GTs que eu mencionei, um é da carga horária e o outro é das promoções. Sim, nós temos uma dificuldade grande, né? Temos várias casas prisionais, respondendo agora a tua última indagação, temos várias casas prisionais que não foram construídas, que não foram concebidas para serem presídios, para serem casas prisionais, né? Então, em função dessa realidade, por óbvio, né, a dificuldade é muito grande. Eram casas, eram órgãos, eram espaços físicos de outros órgãos públicos que foram feitas adequações, às vezes mais do que uma no decorrer dos anos, né? Então, isso é uma dificuldade, né? Pela questão de segurança, né? Dos presos também, né? E dos servidores, dos presos, porque em geral existe conflitos, né, dentro das galerias, das celas, e quando nós temos um lugar que é acanhado, né, e que não propicia, né, espaços para nós, espaços alternativos, né, quando tem algum tipo de motim ou algum tipo de briga generalizada, fica mais difícil a gente conseguir coibir isso, né. Então nós temos casas prisionais bastante acanhadas na questão do projeto de segurança, enfim. E também temos vários colegas hoje que, por óbvio, não têm armamento devido, né? Muita gente ainda usa 38, aqueles velhos 38, né? A gente chama de canela seca dentro da SUSEP. Enfim, é isso. Não preciso te mencionar que a criminalidade, né? Com armas de guerra, né? Com fuzil, com submetralhadoras, enfim, é abissal a diferença da realidade. Sem contar a superlotação também, né? Sim, sim, sim. Eu estou te elencando duas, três questões. A superlotação também é algo que, por óbvio, nos assola, né? Dificulta a movimentação, dificulta em qualquer dessas situações aí, né? Que a gente tenha condições, né, de implementar o que é necessário, né? De uma maneira rápida, de uma maneira ágil. Enfim, são vários problemas que se somam, né? E a gente percebe que no decorrer dos anos mudam-se os governos, em geral essa área do sistema prisional, né, que é mais ou menos o porão da casa da gente, só tem alguma importância, né, só vai para a vitrine quando acontecem motins, né, situações mais trágicas, né, com mortes de, enfim, outros servidores, infelizmente, e na maior parte das vezes de apenados. Muito bem. Presidente da Maperg, Saulo Basso dos Santos. Fala de Porto Alegre, presidente. Porto Alegre, a nossa sede aqui em Porto Alegre, bem pertinho do bairro Bonfim, na verdade é no bairro Rio Branco, mas no limite com o bairro Bonfim. Tá certo. Alguma coisa talvez que o senhor ainda gostaria de colocar, que talvez não lhe questionamos, não foi colocado no programa? Não, de maneira alguma. Eu acho que fui contemplado com as indagações. Te peço desculpa, tá? Pela imagem de cansado. Eu realmente estou muito cansado há alguns dias, trabalhando manhã, tarde e noite, né?
em função das nossas demandas e em função desta Assembleia. Como te mencionei, somos milhares de colegas, estou falando contigo aqui, o telefone não para de apitar de Santa Rosa, né, de Cacequi, de Santa Vitória do Palmar, de Pelotas, de Santiago, então os colegas querendo mais informações, querendo respaldo. Então a cara de cansada é esta cara de cansada é em função dessas questões que eu estou te registrando, né? Mas é isso, estamos sempre à disposição para ajudarmos em alguma discussão, fazendo a nossa leitura em relação a qualquer pauta da área de segurança, em particular da área do sistema prisional. Nunca com, né, a pretensão de querer pautar nada de maneira definitiva, mas de inserirmos, né, a nossa contribuição na discussão. Tá certo. Tá ok. Fazemos votos, presidente, de que os senhores também alcancem, claro, aí seus objetivos, e parabéns pelo trabalho que vocês fazem perante a sociedade. E claro, a gente também aqui do Grupo Independente de Lajeado está à disposição dos senhores. Forte abraço. Forte abraço, obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite. Boa noite. Faltando 13 minutos, então, para as 8 horas, 23 graus, 7 décimos, é